Fala galera, professor Camacho na área Mundo Química. A aula de hoje fala sobre forças intermoleculares. Solta a vinheta. Forças intermoleculares. Por que uma mesma substância pode ter estados físicos diferentes? Vamos ver isso muito bem na aula de hoje. Prestem atenção. Molécula de água e molécula de acetona são líquidas à temperatura ambiente. Mas por que uma é mais volátil do que a outra? A molécula de acetona tem forças intermoleculares mais fracas do que a molécula de água. Isso permite que a acetona seja mais volátil do que a água. A coesão dos estados físicos da matéria vai depender do tipo de interação de força intermolecular que cada molécula possui. Quanto mais fortes forem as forças intermoleculares, menos voláteis serão estas substâncias. Um tópico importante: as forças intermoleculares são bem mais fracas do que as ligações químicas. 10.000 vezes mais fracas. Então, uma coisa são as ligações químicas, que acontecem entre átomos. Outra coisa são as forças intermoleculares, que ocorrem entre moléculas. São três as forças intermoleculares. A primeira é a força dipolo-dipolo. A força dipolo-dipolo, ou força de Van der Waals, ocorrerá sempre com moléculas polares. Observem o exemplo. Aqui nós temos a molécula de HCl, o cloreto de hidrogênio. Verifiquem que nesta molécula o cloreto, o cloro, tem uma maior eletronegatividade. Ele atrai os elétrons através da ligação covalente. Logo, nós temos uma carga parcial negativa em cima do cloro. Em cima do hidrogênio, nós temos uma carga parcial positiva. Sim, essa molécula é polar. O que vai acontecer se nós colocarmos outras moléculas perto dela? Observem, nós vamos ter uma interação entre a parte positiva da molécula com a parte negativa de outra molécula, e assim sucessivamente. O que acaba acontecendo é que cada molécula vai se ligar de forma eletrostática à outra, deixando-as mais próximas. A segunda força intermolecular é a força do dipolo induzido, também conhecida como forças de London. Esse tipo de força intermolecular ocorre em moléculas apolares. Vamos ver um exemplo, a molécula de H2. A molécula de H2 é formada por dois átomos de hidrogênio conectados através de uma ligação covalente. Os dois hidrogênios têm a mesma eletronegatividade. Claro, a molécula é apolar, mas o que ocorre quando aproximarmos mais moléculas de gás hidrogênio a essa primeira? O que vai ocorrer é que uma molécula induzirá o polo em outra molécula. Este polo é instantâneo, induzido. Sem uma molécula, a outra não teria essa formação de dipolo. Vamos ver no exemplo? Uma molécula sozinha, apolar, não tem polos. Aproximando outras moléculas, o que ocorre é que uma molécula acaba induzindo o polo na próxima. Assim, cada molécula vai ter uma carga positiva e negativa instantaneamente quando se aproxima de outra. O último tipo de força intermolecular é a ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio é um tipo especial de força dipolo-dipolo. Nela, o átomo de hidrogênio estará conectado a átomos de flúor, oxigênio ou nitrogênio. Vamos observar esse conceito de força intermolecular com um exemplo, a molécula de água. Observem aqui que na molécula de água nós temos um dipolo-dipolo, porque a água é polar. Se colocarmos mais moléculas de água em contato com essa primeira, o que começa a ocorrer é que o hidrogênio de uma molécula de água começa a interagir com o oxigênio de outra, e assim sucessivamente. Além disso, essa interação causará a tensão superficial da água. Vocês sabem o que é isso?
Aqueles bichinhos, insetos, mosquitos, caminhando por cima da água. Por que eles não afundam? Porque eles estão caminhando sobre a tensão superficial, as ligações de hidrogênio de uma molécula de água com outra. Enfatizando então as ligações de hidrogênio. Sempre que tivermos o átomo de hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, nós teremos uma interação deste átomo com outras moléculas que apresentarem flúor, oxigênio e nitrogênio. Assim, teremos sempre ligações de hidrogênio. Uma coisa muito importante para o Enem é definir qual é a ordem de força das interações intermoleculares. A força mais fraca é a força do dipolo induzido. Na sequência, temos o dipolo permanente. E a mais forte é a ligação de hidrogênio. A importância de sabermos qual é a força que temos na nossa molécula é porque esta força, quanto mais forte, maior será o ponto de ebulição da molécula. Ou seja, se uma molécula tem a força dipolo-dipolo, ela vai ter provavelmente um ponto de ebulição muito menor do que uma molécula que tenha ligação de hidrogênio, porque essa que tem ligação de hidrogênio tem suas moléculas mais unidas. Nós temos que fornecer mais energia para desprendê-la. Nessa aula, definimos quais são as forças que ocorrem entre as moléculas. Estas energias definem o estado físico das substâncias. Então, curtiu? Cara, te dedica ao teu plano de estudos, porque o teu objetivo é o meu objetivo, é o objetivo do mundo química, o topo do Enem. Curtiu a aula? Forças intermoleculares são bem legais. Então, dá uma força pro canal aí, cara. Te inscreve nele, dá vários likes aí. E o importante também é tu deixar tua opinião, tu deixar tua pergunta, porque assim mais alunos vão interagir com o nosso mundo química. Um abraço, valeu!